O primeiro tópico que eu gostaria de trazer para desenvolver com vocês hoje é o tema da autocrítica original e da autocrítica derivada. O que seria isso? Todos nós temos algum grau de autocrítica. Geralmente autocrítica deficiente. Deficiente em dois sentidos. Baixa autocrítica, e isso os espíritos aqui vão desenvolvendo agora, viu, amigos? Eu só trouxe o tópico, autocrítica. Baixa autocrítica, baixo grau de autocrítica, e deficiente pelo gênero de autocrítica. Autocrítica destrutiva, depreciativa. Então, é raro encontrarmos um ser humano que tenha um bom senso de autocrítica, no grau apropriado, com uma visão lúcida sobre si, ou seja, não só percebendo falhas, mas também notando qualidades, para que possa haver uma administração da casa mental e, por conseguinte, da existência, a parte externa propriamente, uma administração adequada, já que nós teremos, com essa boa autocrítica, ou teríamos, uma avaliação judiciosa de com o que podemos contar. Eu realmente tenho aptidão para fazer tal coisa? Quais são meus limites? Meus defeitos permitem que eu assuma tal ou qual compromisso? Como eu posso gerenciar essa crise com essa pessoa, com essa instituição? Então nós vamos tomar decisões mais realistas, mais bem fundamentadas, em bases corretas dentro e fora de nós, se tivermos um bom senso de autocrítica. Mas como será uma boa autocrítica? Aí é onde vem o princípio da autocrítica original e não derivada. É preferível que a autocrítica seja original. Querendo dizer, original e derivada de quê? No sentido de uma polarização com a crítica. No sentido de crítica. Criticar é fácil. Nós aprendemos a criticar na infância e desenvolvemos muito essa tendência saudável na adolescência. Só que é uma tendência saudável quando bem aplicada, e raríssimas criaturas têm o senso crítico desenvolvido de forma correta. Senso crítico que nos leva não a condenar tudo e a considerar nada válido, a, portanto, desvalorizar o que seja digno, o que seja do bem, o que seja para a prosperidade nossa e de terceiros, o que seja para uma ótica otimista da vida, o que seja para refinarmos uma leitura da realidade, retirando elementos dessa leitura que não tenham bom lastro. A crítica vem para limpar. Eis então o princípio da crítica metódica. A dúvida metódica, para usar a palavra mais apropriada, trazida por René Descartes. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática de Immanuel Kant, alguns séculos depois. Então, René Descartes, século XVI, e com esse seu estudo no século XVI, e a crítica da razão pura e prática de Immanuel Kant do final do século XVIII, da segunda metade. Então, termos a crítica é mais fácil. Todos temos ambas formas de pensar analítico, crítica e autocrítica. Normalmente, muito mais crítica do que autocrítica. Temos que ter um equilíbrio. As duas funções são necessárias para questionarmos o que precisa ser questionado, não no sentido de buscar condenar, mas de avaliar para sabermos o que é do bem ou do mal, como nos relacionarmos com o que ou quem é do bem ou do mal, ou percentualmente mais do bem ou mais do mal, e da mesma forma o que é bom ou ruim dentro de nós, e como fazermos a potencialização do bem realista, sem paranoia, sem castrações, sem, portanto, enterrarmos no inconsciente e fazermos a governança dos aspectos negativos de nós próprios, de nós mesmas.
A autocrítica original significa aquela mente que tem a tendência de primeiro ser autocrítica para depois ser crítica. A autocrítica derivada é aquela que provém da crítica, por consequência, porque é impossível uma pessoa ser muito crítica sem se tornar autocrítica. É impossível uma pessoa ser muito autocrítica que não desenvolva a crítica. Tudo isso sem ofuscar ou sem abafar, sem reduzir o potencial, a produtividade, a criatividade, a motivação ao bem, sem nos desmotivar ao melhor. Crítica e autocrítica não podem nos subtrair forças ao cumprimento das tarefas que nos dizem respeito, aos desígnios de Deus, o cumprimento dos desígnios de Deus que foram delegados personalíssimos aos nossos indivíduos. Então, a delegação personalíssima significa que foi direcionada para nós, exclusiva, de forma singular, de forma, vamos dizer, original para nós. Alguém vai nos substituir se nós não cumprirmos a tarefa. Alguém vai fazer, às vezes, do que nós não fizemos. Não fará como nós faríamos, porque não será o missionário original. Missionário no sentido amplo do termo, porque todos nós temos missões pessoais. Não missionário no sentido estrito do termo, embora pareça contraditório, porque fala-se de missionário no sentido estrito, apenas algumas pessoas seriam missionárias, porque teriam delegações coletivas de expressão maior com a multidão. Não são apenas essas pessoas que são missionários. Todos nós temos missões em graus variados de responsabilidade, em planos diferentes de extensão de alcance. Isso aí varia de acordo com programações kármicas, não necessariamente a evolução do espírito, e diz respeito a uma encarnação mais que a outra, a um gênero de atividade mais que a outro, etc. E nós seremos avaliados pela qualidade de intenções e da forma como nós prestamos, a qualidade da forma como nós prestamos o serviço, do que pelo tamanho, pela extensão do serviço, pela quantidade de pessoas que venhamos a abarcar com esse nosso raio de influência pessoal nesse serviço. E dessa forma teremos uma melhor gerência de nossas vidas como um todo, se nós colocarmos autocrítica e crítica a serviço do serviço, e não o contrário, como um desserviço ao serviço que prestamos. É indispensável termos uma boa autocrítica estimulada pelos processos terapêuticos, pelo diálogo com pessoas de nossa confiança, o mentoreamento profissional, o mentoreamento acadêmico, ninguém dispensa isso. Mentoreamento espiritual, com líderes encarnados ou desencarnados, ou melhor dizendo, a palavra seria orientador encarnado ou desencarnado. Um problema quando estamos com o desencarnado, porque passa pelo filtro do nosso inconsciente ou do inconsciente do médium que receba. É melhor sempre ouvirmos a voz da consciência e termos sempre formas alternativas do espelhamento reciprocamente, e o espelhamento no bom sentido, o espelhamento em outras pessoas, de nossas virtudes também, não só de nossas deficiências, o espelhamento reciprocamente excludente dos pontos cegos que todos nós portamos. Se estamos numa conversação parlamentar com pessoas harmônicas em sua busca de acertar mais e de, em conjunto, formar uma equipe eficiente para a prestação de um serviço específico à sociedade, as equipes funcionam melhor do que indivíduos. As equipes substituem os gênios universais do passado. Quando falo gênios universais, é gênios com várias habilidades. É o pensamento de Howard Gardner, por exemplo, sobre o assunto. Que Eugênia faz coro, concorda a respeito disso enfaticamente.